Bom dia, turminha, tudo bem? Que bom estar com vocês novamente. Semana passada eu passei um trabalhinho falando sobre conceitos importantes para a história. Hoje quero falar rapidinho sobre cada um desses conceitos. O primeiro conceito, sociedade. O que é uma sociedade? Sociedade, ela pode ser definida como um conjunto de indivíduos que vivem de forma organizada e que geralmente compartilham os mesmos costumes, regras em uma comunidade. Por exemplo, a religião, a língua, a convivência em um mesmo território são alguns elementos responsáveis pela formação de uma comunidade. E nesta comunidade, seguir as leis, ela é essencial para o equilíbrio, seja no Brasil, seja em qualquer outra nação, pois cada sociedade ela possui um código de postura, um modo de viver, o seu jeito de se alimentar, a sua cultura. Um outro ponto é a cultura. Sim, a cultura ela engloba os conhecimentos, os hábitos, os costumes, as crenças, as artes, as leis e a moral que prevalecem em uma boa sociedade. Vamos dar alguns exemplos de cultura. Primeiro, os muçulmanos, que têm o hábito de orar 5 vezes voltados para Meca. E hábitos alimentares também. Sim, os indianos, por exemplo, costumam comer gafanhotos. E alguns países orientais têm a prática de comer carne de cachorro. Para você pode parecer muito estranho, mas para eles isso é perfeitamente normal. O terceiro ponto é a economia. Economia é a ciência que estuda a ação do homem em relação às suas necessidades, os seus recursos naturais disponíveis. Os principais agentes da economia por exemplo, as empresas, o governo, os bancos, eles são importantes, né, para que as decisões podem interferir diretamente na vida das pessoas. Um outro exemplo, dentro dessa questão da economia, é o comércio. E isso você sabe muito bem. Comércio é a troca de produto entre duas ou mais pessoas. Ele pode envolver dinheiro ou não. Quando o comércio não envolve dinheiro, é simplesmente a troca de um produto por um outro, por exemplo, um lápis por uma caneta ou um outro objeto qualquer, ele dar-se o nome de escambo. E finalizando, falando sobre a política. A palavra política tem origem no grego politike. Ela é uma derivação da polis, que designa um modelo de organização das cidades. A ciência que estuda a atuação do governo dentro de um espaço público, ela e diagnóstica também vai diagnosticar os problemas tanto sociais como econômicos. Bem, falando em política, não é? Os governos podem ser representados de forma presidencialista, o presidencialismo, que é o presidencialista, ou monarquia, ou pode ser também monarquia absoluta ou parlamentar, teocrático. O teocrático é o poder político exercido de acordo com as leis religiosas ou de acordo com uma ordem religiosa. E, finalmente, o Brasil, aqui no Brasil, atualmente, é uma política presidencialista, em que o povo vai às urnas, o povo vota e escolhe o seu presidente. Bem, meus amores, lá no Classroom tem esse texto para enriquecer o seu trabalho. Se você quiser imprimir, colar no seu caderno, fique à vontade. E temos um exercício para fazermos. Um beijo bem grande.